aguardamos o ministro Flávio Dino. Pessoal, estamos acompanhando a sabatina de Flávio Dino e também de Paulo Gonet, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o senador Randolfo Rodrigues vai falar. E eu gostaria de já analisar aqui com os nossos comentaristas, enquanto o senador vai fazendo os questionamentos e a gente vai fazendo esse esquema de mostrar para você o que dizem os sabatinados e trazer os comentários para que você crie a sua opinião crítica sobre tudo que está sendo questionado e respondido por ambos. E eu vou começar agora aqui com o Luiz Felipe Dávila, porque várias questões relacionadas à liberdade, várias questões relacionadas ao processo eleitoral, a processos que também julgaram os atos do 8 de janeiro foram questionadas até agora. E eu queria entender de você, Luiz Felipe Dávila, como você vê as manifestações de Flávio Dino e também de Paulo Gonet em relação ao que a oposição vem questionando a ambos os indicados pelo presidente Lula. Bom, eu diria que Paulo Gonet, vou responder com uma palavra: tucanou, está em cima do muro o tempo inteiro, não responde absolutamente nada, é muito vago nas suas colocações. E eu acho que é o jeito defensivo que ele descobriu aí para tentar sobreviver a essa maratona, esses questionamentos. No caso de Flávio Dino, é interessante. É como se ele tivesse esquecido já toda a história política dele e focado na Constituição. Então ele responde como se fosse um professor de direito constitucional, aludindo a cada artigo, dizendo da importância da liberdade de expressão, que não pode haver ativismo do judiciário, que precisa respeitar a autonomia dos poderes, assim com um discurso como se fosse um professor dando uma aula sobre a Constituição brasileira, embasado exclusivamente nos artigos e se omitindo da sua opinião, como se ele não tivesse uma vida política. E isso mostra claramente o desconforto que está gerando em vários senadores, porque as perguntas não são respondidas. É respondida com uma tese, evidentemente, aludindo à Constituição, que é o que todo mundo respeita. Agora, o Fábio Piperno, em determinado momento ali da sabatina, o ministro Flávio Dino foi questionado sobre a atuação, esse ativismo judicial, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, com a oposição fazendo até algumas críticas contundentes aos ministros que hoje ocupam aquelas cadeiras. E ao responder, o ministro Flávio Dino disse ao senador que naquele caso discordava dele, porque entendia que as pessoas que ocupavam hoje os lugares no Supremo Tribunal Federal são muito competentes. Como é que você vê essa dividida que Flávio Dino tem ficado entre atender e responder aquilo que a oposição espera, sem ao mesmo tempo criticar e bater nos ministros que, se tudo der certo, serão parceiros dele ali no STF? De fato, ele tem dado alguns sinais de que em algumas questões ele pensa um pouco diferente dos atuais ministros. Por exemplo, quando foi perguntado sobre decisões monocráticas. Exatamente. Né? Ele se declarou mais uma vez, o que aliás já era uma posição conhecida dele lá atrás, coisa de 20 anos atrás, dizendo que não se pode dar por decisão monocrática a não ser por situação clara de perecimento de direito, risco de guerra, risco de alguém morrer e tal. Se uma lei é aprovada nesse parlamento, então, veja, ele adotou o princípio da presunção da constitucionalidade da lei. Ou seja, segundo ele, se o parlamento aprovou a lei, ele acha que não se pode, por decisão monocrática, rever isso, a não ser nesses casos aqui em que ele citou, enfim, declaração de guerra, essa coisa toda. Então, ele tem claramente tomado algumas posições, ele tem dado algumas respostas no sentido de defender principalmente decisões parlamentares. E ele cita, olha, eu já estive aqui, eu já fui do parlamento e não sou exceção. Aí ele cita Oscar Dias Correia, Célio Borges, Hermes de Lima e outros juristas. Ô Alan Gani, essa defesa do parlamento neste momento é algo propício para a situação atual, já que ele está sendo sabatinado, né, e precisa dessa aprovação para poder chegar ao Supremo Tribunal Federal? Ou o Flávio Dino é alguém que realmente acolhe aquilo que acontece no Legislativo e, de certa forma, cria embates com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que poderiam, de alguma forma, gerar divergência com aqueles que já estão lá?
Eu não acho que ele vá criar algum tipo de divergência ou as posições dele criam algum tipo de divergência. É muito pontual em relação às decisões monocráticas e também não significa que uma vez lá ele não possa mudar de opinião e ser contra as decisões monocráticas. Eu acho que ele está agindo como um político. Ele tenta fazer um discurso onde ele vai agradar os dois lados, né? Ele também não pode ser muito contra o Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe também que esse tipo de indicação, Evandro, é patrocinada por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem a chancela lá de ministros poderosos e que também tem uma pressão sobre os senadores. Então, ele tem que tomar muito cuidado do ponto de vista do jogo político, da estratégia. Ele tem sido bem sucedido, né? Um olho no cravo e o outro aí na ferradura, né? Agora, Gustavo Segré, a gente percebe também, tanto na sabatina de Paulo Gonet quanto do ministro Flávio Dino, que há ali vários questionamentos e críticas dos parlamentares sobre a possível invasão de um poder sobre outro, e principalmente do Supremo Tribunal Federal sobre o Legislativo e como que a Procuradoria-Geral da República também lidaria com essas questões. Em uma das respostas ali ao senador Isalci Lucas, o Paulo Gonet disse o seguinte, que quem elabora políticas públicas é o Legislativo e que nenhum outro poder deva interferir nesse sentido. Na prática, é assim que funciona? Não, todos nós sabemos que não. É uma resposta bem em cima do muro, lógica, de alguém que não quer errar, de alguém que não quer correr o risco de responder alguma coisa fora do lugar. E gostaria também de ver, assim, de compartilhar com a nossa audiência, até como uma reflexão, que quando a gente observa a resposta, sobretudo do Flávio Dino, vemos uma pessoa muito calma, que, claro, tem muito conhecimento constitucional e jurídico, mas que, de alguma forma, contrapõe com a visão que nós vimos do atual ministro de Justiça, Flávio Dino, mostrando que não dá para ser duas pessoas. O conteúdo intelectual é está claro, ele sabe do assunto, mas sempre a preocupação está na politização de mais um ministro da Corte e, sobretudo, na sua determinação, autodeterminação política, que deverá ser a primeira vez na história do Brasil que a Corte Suprema de Justiça, se aprovado for, terá um declarado comunista nas suas colocações.